O contrato do notário das sombras. Oliver não tinha mais nada. A empresa que construíra fora roubada por seus sócios. Sua reputação fora destruída por mentiras. E sua família o havia abandonado num rastro da vergonha. Enquanto a chuva batia contra a janela do seu apartamento de um quarto, ele encarava 3 nomes escritos em um pedaço de papel amassado. Marcos, Helena e Tobias. Ele não queria justiça. A justiça é lenta e, às vezes, cega. Oliver queria retribuição. À meia-noite, ele seguiu as instruções que encontraram no fórum obscuro da Deep Web. Não houve velas ou pentagramas, apenas um espelho coberto, uma gota de sangue no centro da mesa e o silêncio absoluto. O ar no quarto não esfriou, ele ficou pesado, como se o oxigênio tivesse sido substituído por fumaça de incenso velho. No canto mais escuro, algo se moveu. Não era um demónio com chifres, mas um homem magro, vestido um terno feito de um tecido que parecia absorver a luz. O rosto era uma névoa cinzenta, onde apenas os olhos, amarelos, como o pergaminho antigo, eram visíveis. O notário das sombras não falou. Ele apenas colocou um livro de couro humano na mesa e uma caneta feita de osso. O preço não é a tua alma. A voz da entidade ecoou diretamente no cérebro de Oliver, seca como folhas mortas. A alma é um conceito vago. Eu trabalho com memória. Para cada grama de dor que eu causar a eles, uma parte da tua história será apagada. Terás a tua vingança, mas não restará ninguém para lembrar quem foste. Oliver, consumido pelo ódio, não hesitou. Ele assinou. Marcos estava em sua cobertura, brindando ao seu novo contrato multimilionário. De repente, o vinho em sua taça ficou espesso e escuro. Ele olhou para o reflexo no vidro da varanda e viu algo que não deveria estar lá. Oliver parado, atrás dele. Mas não era o Oliver que ele conhecia. Era uma versão distorcida, com olhos vazios. Marcos tentou gritar, mas a voz havia sumido. Ele começou a derreter em ouro líquido. Os pertences, os carros e a cobertura, tudo começou a se transformar em cinzas e metal fundido, sufocando-o em sua própria riqueza. Naquela noite, Oliver esqueceu o rosto da sua mãe. O porta-retratos na sua estante tornou-se apenas um pedaço de vidro com uma mancha branca. Helena estava no jantar de gala quando sentiu um sussurro no ouvido. Eles sabem o que fizeste. Ela olhou ao redor e todos os rostos no salão começaram a mudar. Eles não tinham mais olhos, apenas bocas que repetiam os segredos mais obscuros. Ela correu para o banheiro, mas as paredes eram feitas de papel e começaram a rasgar. A entidade não a matou, ela condenou uma paranoia interna, onde cada pessoa que ela encontrasse parecia um carrasco pronto para expor a sua podridão. Oliver perdeu a capacidade de sentir calor. O sol, o fogo, o toque humano. Tudo para ele agora era como gelo seco. Ele começou a esquecer o próprio nome. Tobias era o mais protegido. Ele estava em seu iate, cercado por seguranças. Mas o notário não precisa de portas. As sombras das cordas no navio ganharam vida e se transformaram em serpentes de fumaça. Tobias não sofreu fisicamente. Ele foi simplesmente apagado. As pessoas ao seu redor pararam de vê-lo. Ele gritava, socava, mas era como se fosse um fantasma entre os vivos. Seus documentos ficaram em branco. Sua existência foi revogada pelo contrato. Oliver sentou-se na cadeira. Ele não lembrava porque estava ali. Ele não lembrava de Marcos, Helena ou Tobias. Ele não lembrava do ódio. O notário das sombras reapareceu. O livro agora tinha 3 novas páginas preenchidas, com a agonia dos inimigos de Oliver. A conta foi paga, disse a entidade. Oliver tentou responder, mas não tinha mais língua. Ele tentou olhar-se no espelho, mas não tinha mais reflexo. Ele havia se tornado uma casca vazia, uma sombra no canto do próprio quarto. A vingança foi perfeita. Os inimigos estavam destruídos, mas não havia mais um Oliver para desfrutar da vitória. O notário fechou o livro, pegou a caneta de osso e desapareceu, deixando para trás apenas o apartamento vazio, onde o vento soprava através das janelas que nunca mais seriam fechadas. Quando contratas o abismo para lutar as batalhas, o abismo não aceita moedas, ele aceita apenas a tua existência. 5 anos se passaram, desde a última luz que se apagou no apartamento 402. O prédio, antes decadente, agora estava sendo preparado para uma reforma de luxo.
Emma, uma especialista em limpeza de propriedades difíceis, locais de mortes solitárias ou desaparecimentos inexplicáveis, foi a primeira a entrar. Ela já tinha visto de tudo: acumuladores, cenas de crimes, lares abandonados às pressas. Mas o 402 era diferente. Ao girar a chave, Emma não encontrou o cheiro de mofo esperado. O ar estava estagnado, mas estranhamente limpo, com um leve resquício de ozônio e sândalo. As janelas estavam abertas, mas não havia poeira no chão, como se o vento tivesse medo de entrar. Os móveis, tudo estava no lugar. Uma caneca de café seca na mesa, um jornal de meia década atrás, perfeitamente dobrado. No centro da sala, uma cadeira de madeira estava voltada para um canto vazio. O peso de quem sentou ali por tanto tempo deixou marcas profundas no assoalho, mas não havia ninguém. No quarto de Oliver, Emma encontrou o que procurava, o rastro de quem morou ali, mas quanto mais ela olhava, menos entendia. Ela abriu uma caixa de fotos, cada imagem era um pesadelo de brancura. Eram fotos de família, férias, aniversários. Mas em todas elas, o rosto do homem principal havia sido apagado, como se alguém tivesse passado um ácido cirúrgico, apenas sobre a existência dele. É como se o universo tivesse passado uma borracha na própria história, murmurou Emma, sentindo um calafrio subir pela espinha. No fundo da gaveta, ela encontrou uma lista. 3 nomes estavam escritos: Marcos, Helena e Tobias. No entanto, ao tocar o papel, os nomes simplesmente subiram, deixando a folha em branco sobre os seus olhos. Emma sentou-se à mesa, onde o contrato fora assinado. Ela notou uma mancha escura na madeira, no formato exato de um grande livro. Ao passar a mão sobre a mancha, ela não sentiu madeira, mas algo quente, como pele. De repente, a temperatura da sala caiu. O reflexo da Emma no vidro da janela começou a se comportar de forma estranha. Seu reflexo não estava olhando para ela, estava olhando para o canto da sala. O arranhar de uma caneta invisível é um pergaminho que não existia. Por um segundo, Emma viu uma figura magra, de terno cinza, parada atrás dela. Os olhos amarelos da entidade brilharam no reflexo. A entidade não atacou. Ela apenas apontou para a mão de Emma, que segurava uma caneta para assinar um inventário de limpeza. O notário das sombras ainda estava lá. Ele não vai embora enquanto houver ódio no mundo. Ele não precisa caçar. Ele espera que a dor de alguém se torne insuportável, o suficiente para que essa pessoa procure o 402. Emma sentiu uma vontade súbita de escrever um nome. O nome do ex-marido que a traiu? O nome do chefe que a humilhava? O pensamento floresceu em sua mente como uma erva daninha negra. Ela largou a caneta e fugiu. O apartamento 402 foi lacrado novamente. Os operários dizem que ouvem vozes, não gritos, mas um sussurro constante de alguém tentando lembrar o próprio nome. Oliver agora é apenas o eco que ajuda o notário a preparar a tinta para o próximo contrato. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.